O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dia de recolhimento, de saudade, de orações. Para alguns, orações pelos seus pais. Para outros, quem sabe, oração para os seus próprios filhos que partiram antes. Orações pelos amigos, pelos conhecidos, falecidos. Assim, é o dia em que nós celebramos, colocando na presença de Deus todos aqueles que marcaram as nossas vidas e que se encontram na eternidade nos precedendo. Não é dia dos mortos, é dia sim de oração por aqueles que fizeram a sua passagem. Porque para aqueles que acreditam em Jesus, a morte não é o fim. A morte é sim esta travessia para o outro lado, a eternidade. É o dia de nós reavivarmos a nossa esperança na ressurreição. E Ele é o centro de tudo aquilo que hoje nós celebramos. É um dia marcado sim pela memória, pelas lembranças de tantas pessoas que fizeram parte da nossa história. E é claro que isso também, de certa forma, faz com que nós sejamos visitados pela nostalgia, pela tristeza. Dia em que vamos até o cemitério e alguns depositam flores nos túmulos, outros acendem velas acompanhadas de orações, mas tudo isso tem um sentido maior, que não é simplesmente uma homenagem aos nossos falecidos, é muito mais. É a fé de que eles ressuscitarão conforme a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nós também expressamos o nosso amor através desses gestos que nós realizamos, flores, velas, mas o que as almas mais necessitam são das nossas preces. O luto precisa ser elaborado, vivenciado à luz da fé de uma maneira completa. Portanto, não há como nós dizermos para uma pessoa que ela não deve chorar, porque se até as nuvens, quando se enchem, depois desaguam, quanto mais um coração que está cheio de saudade e com ele também o amor, necessita desaguar, colocar para fora. Mas essas lágrimas não podem ser de desespero. Essas lágrimas para nós cristãos têm que regar a nossa esperança. Esperança que nos vem por meio da vida que foi doada por Jesus Cristo. A vida eterna que Ele nos garante através do seu sacrifício. E tudo ganha um novo sentido. Então nós, pela ótica da fé, enxergamos que estes nossos entes queridos e outras pessoas mais simplesmente passaram para uma outra dimensão com as suas almas antes de nós. E assim nós nos sentimos também em comunhão com eles
quando nós estamos em comunhão com Deus, que é o Criador de tudo e de todos. A oração é este elo que faz com que nós nos sintamos conectados a estas almas. Por isso que nós estamos aqui, em profunda oração. A morte, sendo assim, não pode nos amedrontar. Nós sabemos que a morte é algo natural. Muito embora nós vivamos circunstâncias, situações impactantes, em que a morte acaba nos desestabilizando, né? A morte de alguém muito querido, nas mais diversas realidades que nós presenciamos e vivenciamos. Mas ainda assim nós vemos que a morte foi vencida por Jesus. Isso nos faz olhar para a vida e para a morte de uma forma diferente. Não há como nós não queremos tratar sobre esse tema, a morte, porque todos nós vamos um dia passar por essa realidade. Refletir sobre a morte pela fé faz com que nós redescobramos a vida. Vivamos melhor desde já aqui na terra e nos abramos a uma vida maior, que é a vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse dia também é para nós que ficamos, um dia em que nós somos chamados a nos converter. É o momento de olhar para a nossa caminhada aqui na terra, nós que ainda estamos aqui, e olhar também para as pessoas que estão ainda caminhando conosco. É momento de valorizar quem está ao nosso lado ou de quem nós precisamos nos aproximar. Além de nós adorarmos ao Deus da vida, oferecendo os nossos entes queridos a Ele, é o momento de nós olharmos também para a nossa existência, tão breve, como um sopro que passa num instante, mas uma vida que é preciosa, que é dom de Deus. Se nós, a cada dia, refletirmos sobre a nossa brevidade nessa terra, nós vamos viver a vida de uma forma diferente. Não com um olhar deprimido e nem com desesperança ou medo, mas com a certeza de que Deus nos dá um presente a cada dia na nossa existência aqui na terra. E com este presente as oportunidades que nós temos de cultivar as virtudes. Meu irmão, minha irmã, se nós meditássemos diariamente sobre o nosso fim aqui na terra, rumo ao infinito na eternidade, certamente nós não daríamos tanta importância, quero dizer, para coisas que por vezes são pequenas. Nós não nos apegaríamos a ofensas da maneira como nós às vezes nos agarramos a elas, não é? Nós soltaríamos, porque a vida é tão curta para nós ficarmos carregando pesos desnecessários. Existem pesos que são próprios da vida, e este peso, pela fé, nós chamamos de cruz, porque o Senhor está conosco ajudando a carregá-lo. São as coisas que nos acontecem, que nós não desejamos, mas fazem parte da nossa trajetória, os sofrimentos, as dores próprias mesmo do existir. Mas existem outras dores que às vezes nós permitimos que vão crescendo dentro de nós. Então sejam as mágoas, ou sejam os desentendimentos que nós vamos permitindo que cresçam também. Se nós meditássemos que hoje talvez poderia ser o nosso último dia, quem sabe nós não deixaremos de fazer o bem amanhã, não faríamos o bem no outro dia. Nós olharíamos cada pessoa e cada oportunidade como única. Nós não deixaríamos de dizer o quanto que as pessoas são importantes para nós. Nós não perderíamos tempo com outras coisas que apenas ocupam espaço dentro do coração. Nós veríamos a vida como um dom sagrado. Vamos enxergar assim tudo isso que o Senhor nos concede, porque Ele disse:
Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós acreditamos que aqueles que partiram, portanto, são almas que se dirigem para a casa do Pai. O Senhor os espera. E nós que estamos aqui, somos pessoas também que podem contar com o consolo, com a força de Deus, porque o Senhor promete que enxugará as nossas lágrimas. Essas lágrimas que o Senhor permite que caiam, elas precisam realmente rolar, elas precisam realmente sair, não é? Serão também recolhidas pelo Senhor, porque a alegria da eternidade será infinitamente superior a tudo aquilo que nós experimentamos nesta terra. Nós que ficamos aqui choramos, mas aqueles que se encontram com Deus e o veem face a face tal como Ele é, esses experimentam uma alegria que nós não conseguimos descrever. É o que São Paulo fala, aquilo que Deus reserva para nós, que são coisas que olhos jamais viram, coração jamais sentiu nesta terra. Tudo isso é o que nós veremos, que nós presenciaremos e que os nossos entes queridos também vão vivenciar. Por isso que nós rezamos por suas almas. Vamos rezar com ternura por esses falecidos de nossa família, pelas pessoas também cujas vidas foram ceifadas em tantas situações, por vezes mais difíceis até do que aquelas que nós enfrentamos com os nossos entes queridos. Pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pelas guerras, ou morreram como indigentes, ou pessoas que morreram num local e não puderam talvez dias antes estar com os seus familiares, pessoas que têm as suas almas no purgatório e pelas quais muitos não rezam. Hoje nós queremos lembrar de todos esses e pedir que a luz de Deus possa agraciar a cada alma, porque o estado do purgatório, meu irmão e minha irmã, não é um local físico como nós entendemos aqui na terra. É o estado da alma. O estado do purgatório é o momento da purificação da alma para se encontrar com Deus. Se nós podemos comparar com algo existente nessa terra, porque falar das coisas espirituais requer de nós às vezes tomar como referência as coisas materiais, o estado do purgatório seria como uma antessala do céu, como uma sala de espera. Então quem está no purgatório já tem a garantia de entrar na eternidade. As nossas orações beneficiam as almas que lá estão. Elas são iluminadas para que o encontro definitivo com o Senhor, o abraço eterno do Pai, possa envolvê-las. Rezemos por todos os nossos entes queridos. Eles não precisam das nossas homenagens. Somos nós que precisamos, por vezes, expressar aquilo que nós sentimos por eles. Isso é muito bom, quando nós reconhecemos o quanto aquela pessoa foi importante na nossa vida. E mais ainda, a verdadeira homenagem que se pode prestar a um ente querido é vivenciando as virtudes que ele sempre teve nessa terra. Essa é a forma de nós mantermos esta pessoa viva no nosso coração. É lembrando das suas qualidades, colocando-as em prática, perpetuando tudo isso. Porque todas essas virtudes, na verdade, brotam do coração de Deus e são espelhadas pelos seus filhos aqui na terra, que deixaram para nós também uma mensagem, um legado. Ninguém passou por essa terra de uma forma apática. Todos deixaram alguma mensagem para nós. E nós queremos acolher a maior de todas as mensagens, que é do próprio Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus ainda diz: todos aqueles que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Jesus atrai para si todos aqueles que um dia estiveram nesta terra, para que eles possam, na pátria definitiva,
desfrutar de uma alegria que não vai ter fim. O que nós desejamos para as pessoas amadas que partiram? Será que é que elas ficassem conosco apenas? É claro que nós temos o desejo de que as pessoas amadas continuem conosco, mas diante de uma realidade muito maior do que essa terra pode nos oferecer, o que nós desejamos de coração? Que essas pessoas vivam a plenitude, a alegria infinita, e essa é a promessa de Deus para nós. Portanto, mesmo sofrendo aqui na terra, vamos reavivar a chama da nossa fé e esperança, consolando uns aos outros, vivendo dia após dia, sendo apoiados pelo Senhor e apoiando uns aos outros, e assim alimentando esta grande esperança do reencontro com Deus e com todos aqueles que morreram na amizade com Ele, para que um dia estejamos diante daquele que é o único pastor e que vai formar um único rebanho para todo o sempre. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.